Eu sou Rudy Solon e está no ar mais um programa Shalom Brasil. Neste ano, a celebração de Hanukkah em Israel assume um significado ainda mais profundo. Givat Atamoshet, o importante local de patrimônio nacional em Jerusalém, anunciou um gesto simbólico de paz e triunfo. O azeite de suas oliveiras será utilizado para a iluminação de 90 Hanukkiot espalhadas por diversos campos de batalha, incluindo áreas dentro de Gaza. O azeite utilizado destas oliveiras, que foram plantadas na região após a Guerra dos 6 Dias, é muito especial e simbólico. Estas árvores são memórias vivas dos soldados caídos na Guerra dos 6 Dias, com 182 oliveiras plantadas em homenagem às suas famílias, declarou o Memorial de Givat Atamoshet. Essa é uma tradição que liga o presente ao passado, mostrando a memória dos que lutaram pela liberdade e independência de Israel, mas também lembrando da força e da luz do milagre de Hanukkah. Fique agora com os destaques do programa Shalom Brasil de hoje. O ato manifesto no bairro dos Jardins mostrando os horrores praticados pelo Hamas. O 6º Encontro Mundial de Jovens. A exposição Fotografia Fazendo História. Fique com a gente! Enquanto isso, inscreva-se agora no canal do Shalom Brasil no YouTube. Voltamos já já com mais Shalom Brasil, a voz da comunidade. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. A ONG Belev Echad recebeu uma grande doação da Farmaconde. Confira neste vídeo especial. Os ocorridos iniciados em 7 de outubro nos trazem a reflexão do quanto o mundo judaico precisa de apoio. Combatentes do bem, em sua missão de defender a nossa nação e a nossa terra, de repente se vêm lutando pela própria vida, no limite de sua existência. We started Belev Echad in approximately 2010 just by bringing a group of soldiers, wounded soldiers, to New York. And it kind of catapulted into this enormous organization. Right now there are 50,000 wounded IDF soldiers. And our goal, our mission is to reach every single one of them. הייתה אומנם עוזרת לי, אבל היא בעצם משפיעה על כל המשפחה ועל כל המעגלים שמסביב. אני לא יודע איפה היום היינו, אחרי הפציעה של עדן, אם לא היה לנו את הגב הזה שלהם. De mãos dadas com a Belev Echad e com cada um desses defensores, o grupo Farmaconde, do qual orgulhosamente faço parte como diretor de marketing, contribuiu com R$500 mil para que o bem-estar dos nossos soldados volte a ser uma realidade. A ONG, com sede em Nova York e filial em Israel, cuida dos soldados que batalham bravamente pela nossa proteção. Nós somos a família Conde, estamos aqui vindo dar uma mensagem para vocês que a gente ama o povo de Israel, a gente tem negócios com Israel, já tivemos algumas vezes em Israel. Amamos todo o povo judeu, estamos muito tristes com o que está acontecendo em Israel. Estamos compadecidos do que aconteceu com os soldados, com toda a população judaica. De forma muito sutil e módica, a gente fizemos uma doação agora visando ajudar os soldados e pretendemos doar muito mais e estarmos sempre junto com esse povo abençoado. A gente está muito triste com o que está acontecendo, mas a gente está torcendo para que logo
isso melhore, que vocês melhorem, que tudo fique bem. E eu, como mulher, como mãe, vendo essas atrocidades, os filhos com 20 anos, que são basicamente meninos, então a gente se sente na obrigação de poder ajudar num momento tão difícil como esse. A gente quer deixar a nossa solidariedade para o povo de Israel. Estamos muito felizes também dos os reféns estarem sendo libertados e estamos torcendo para que todos logo voltem para casa. Hi Manuel, this is Rabbi Uriel Vigler. I am the founder of Belev Echad, and I just wanted to say thank you for your generous donation. We greatly appreciate it. You know, before October 7, we had 600 wounded soldiers under our direct care, and since October 7, we've already added 500 soldiers. There's close to 2,000. It's crazy. It's indescribable the wounds that Hamas have inflicted upon our soldiers. So thank you from the bottom of my heart. Your money, your dollars are going straight to work to save the lives of our wounded soldiers. Our center in Israel has been converted into a treatment center. We're treating soldiers there every day. We're in a race to save lives. And you are a partner. Thank you, thank you, thank you. A Hebraica de São Paulo recebeu o 6º Encontro Mundial de Jovens, organizado pela Pontifícia Fundação Escolas Ocorrentes, criado pelo Papa Francisco, e World Ort, a Organização de Reconstrução e Trabalho, uma rede educacional que promove valores judaicos em mais de 30 países. Os 3 dias do 6º Encontro Mundial reuniu 100 jovens de 80 cidades do mundo, trazendo a troca de experiências transformadoras vividas por cada um e como elas podem ser superadas no âmbito religioso, educacional, diversidade, discurso de ódio, inclusão, discriminação racial e de gênero, entre muitos outros temas. Tudo isso para os jovens voltarem aos seus países como líderes, para contribuir na construção de um mundo diverso e respeitoso e em paz. E faço parte do Escolas, um projeto que está lá no Tofu, e é a minha primeira vez aqui no Brasil. Então, tive um convite assim, inesperado para participar desse programa. E as minhas expectativas são muito grandes. E que eu saia daqui com uma mentalidade muito diferente. Levar isso aqui, culturas diferentes, coisas diferentes, para partilhar no meu país ou com os meus amigos, ou levar algo que eu estou aprendendo aqui para colocar na minha própria vida. É uma coisa super incrível. Eu tenho um sonho, né, de criar a educação para as crianças, preparar as crianças, né, para uma boa educação. Eu dar aquilo que eu não tive, né, para as crianças, poder fazer os outros sorrir. Esse é algo também que me faz feliz, poder criar alguma coisa por meio daquilo que eu passei, como uma forma, né, como uma forma de eu preencher alguma coisa em mim. Então, partilhando, convivendo, dando o melhor de mim, sem esperar nada em troca. Isso é algo incrível. Estou muito feliz por estar aqui, porque eu fui convidado para estar nesse encontro dos jovens e acabei conhecendo pessoas novas que eu nunca vi, a Simone, Gabriel, e eles me trouxeram uma esperança de vida para não desistir do seu sonho, para sempre ter expectativa de vida, positividade e nunca desistir. Isso foi bom para mim estar aqui, né? Porque é uma coisa nova para mim, nunca pensei que eu ia estar aqui, ver todas as pessoas do outro país, esses jovens de outros países. E eu estou muito feliz de verdade para estar aqui, encontrando todas essas pessoas lindas, maravilhosas. Eu acho que é isso que é para todo mundo, para nunca desistir dos seus sonhos, sempre seguir em frente naquilo que você quer, naquilo que você deseja. Hola, yo soy Marcelo Rocha, yo soy director del Instituto AICA, que es una organización que trabaja con género, en territorios de raza en Brasil. Yo creo que es muy importante las juventudes estarem juntas para acción, para hacer los cambios, para hacer la transformación
de nuestro lugar, de nuestro espacio, porque nosotros vivimos una gran emergencia climática, una crisis climática que atinge nuestros pueblos, que atinge nuestras comunidades, y necesitamos a través de la educación, a través de nosotros hacer este cambio. Vamos juntos. A Escola Ocorrentes, fundada e criada pelo Papa Francisco, é dirigida a nível mundial pelo presidente José Maria del Coral. Dario Ertem, presidente do Conselho de Curadores do World ORT, rede educacional que promove valores judaicos, uniram forças para expandir esses encontros com a convicção de que a educação é a chave para um mundo mais justo e pacífico. Lo primero que a uno como educador le nace, y en mi caso personal, después de estar hace 30 años acompañando al padre Jorge Bergoglio, hoy al Papa Francisco, en esta tarea de educar, es que la religión es lo que nos reúne, es lo que nos religa, lo que da sentido a la reunión. Y qué lindo que una vez más este lugar sea el centro, donde jóvenes tan distintos, y no solo por su religión, sino también por las condiciones sociales. Están participando una chica de Mozambique que nunca había viajado ni siquiera a la capital de su país, y desde África poder estar hoy compartiendo con chicos de Estados Unidos, de Nueva York, de Europa, de tantos lugares tan distintos, creo que le da sentido al encuentro. Y el encuentro con los otros es lo que nos recuerda el encuentro original con el otro. Podemos mostrar, y es un granito de luz en este mundo, en este momento, donde sí hay encuentro, donde sí hay cosas comunes, donde sí se puede encontrar armonía y donde sí se puede encontrar equilibrio y entendimiento en el otro, sentirse entendido y entender al otro. Y creo que eso es lo que hace este encuentro magnífico. Y aprovechamos esta oportunidad, José María y yo, en agradecer profundamente a Hebraica, que nos ha abierto las puertas de su institución muy generosamente y con un compromiso total hacia estas ideas. Agradecemos mucho a Sky, que también puso todos los recursos necesarios y los sites también, para que los chicos puedan ver lo que es una operación satelital, que no creo que todos tengan una oportunidad de verla. Ao final do encontro, o Papa Francisco deixou uma mensagem para os jovens. Y quiero agradecer a las autoridades de la Escuela Hort por este trabajo que están haciendo, un trabajo de reflexión y además de testimonio, con 3 palabras clave: movimiento, gratuidad y encuentro. El encuentro, para ser bien humano y no comercial, tiene que ser gratuito. Y para que haya encuentro hay que haber movimiento. O sea, como ven, estas 3 palabras indican una cosa muy humana. Agradezco a las autoridades de Escuela Sur que trabajen con escuelas, que es una intuición que todavía no ha dado todo el alcance de eso que hace mucho. Es algo muy para el futuro y muy grande. Y agradecer también a las autoridades de Brasil que hayan permitido o ayudado a este tipo de cosas. Muchas gracias, que Dios los bendiga. A seguir, a exposição Fotografia Fazendo História. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas.
Quem sabe, Safra. Você que quer conhecer mais sobre as belezas do idioma hebraico, conheça Alan Shamovitz. Mais do que um professor, um guia espiritual, professor de hebraico de Bat e Bar Mitzvah. Descubra o poder da espiritualidade com a Kabbalah Terapia, além de conduzir belos casamentos como Hazan. Entre em contato pelo telefone 21 9758 35754. Você confere agora as notícias da política internacional com o professor Samuel Feldberg, o nosso correspondente internacional. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E esta semana entramos no segundo mês da guerra. Uma guerra que já custou praticamente 90 soldados no território de Gaza e que vem avançando em direção ao sul, cercando na cidade de Khan Yunis os líderes do Hamas que estão na prática condenados à morte. Conforme avançam os preparativos para uma tomada efetiva daquele território, as ameaças aos soldados vêm crescendo e esta semana morreu o filho de Gadi Eisenkot, um soldado da reserva que foi pego numa explosão na entrada de um túnel e pagou com a sua vida. Eisenkot é da oposição, mas desde o começo da guerra faz parte do gabinete de governo. E os membros da extrema-direita não perdem uma oportunidade de tentar acirrar os ânimos durante esse conflito. Além de muitos episódios de violência contra os palestinos na Cisjordânia promovido por colonos da extrema-direita, especialmente os nacionalistas religiosos, esta semana uma marcha que estava prevista para acontecer em Jerusalém na quinta-feira à noite foi suspensa pela polícia depois de ter sido aprovada. Segundo a polícia, foram rompidos os acordos que previam que não haveria slogans violentos nem cartazes que incitassem à violência e logo na saída da porta de Yafo, os manifestantes desrespeitaram esse acordo e foi, portanto, evitado um episódio que poderia levar a uma onda de violência no bairro árabe da Cidade Velha. E num episódio que lembra a guerra do Golfo contra o Iraque na década de 1990, os Estados Unidos aparentemente convenceram o governo israelense a evitar uma retaliação direta contra o Iêmen, contra as forças Houthis no Iêmen, que vem lançando foguetes de longo alcance contra o território israelense. Os americanos se comprometeram a tomar conta da situação, a atacar os Houthis para evitar que novos mísseis sejam lançados, o que evitaria certamente uma extensão do conflito e uma necessidade de Israel abrir uma nova frente também contra os rebeldes Houthis, que são aliados do Irã. Portanto, esperemos que nas próximas semanas não tenhamos mais mísseis vindos do Iêmen e que o Irã reconheça que não convém ampliar essa guerra, abrindo uma nova frente contra Israel. É isso por hoje. Nos vemos na próxima semana. Quando os judeus saberão que o Messias chegou? Para reconhecer o Messias, o que se chama em hebraico Mashiach, ungido por Deus, tem que ser da casa de David, da casa real, já que ele tem uma função de rei, que o judaísmo acredita em monarquia, tem que ser um descendente direto de David e Salomão, homem sábio, que pratica, na verdade, os preceitos judeus ao pé da letra, um homem que luta pelos ideais judaicos, se preocupa com toda a comunidade e todo o povo de Israel, onde que seja. Tudo isto já faz a pessoa para ser um candidato a Mashiach. Porém,
para garantir que a época messiânica começou e Mashiach chegou, tem mais duas condições a preencher, como diz Maimônides. Tem que ter um kibbutz galuyot, que significa em português que os exilados voltam para sua terra. Judeus do mundo inteiro, onde que estejam, no Oriente e no Ocidente, não importa se são judeus iemenitas, ashkenazi ou sfaradi ou italianos, todos voltam para a terra prometida de Israel. Isto é um fenômeno que tem que acontecer dos 4 cantos do mundo. Judeus estão voltando para Jerusalém e seus arredores. E a segunda coisa, a reconstrução ou a reaparição do terceiro templo em Jerusalém. Nós tivemos 2 templos que foram destruídos. E temos uma promessa que na história messiânica haverá um terceiro Bet HaMikdash, um terceiro templo. Preenchendo estas 2 condições, judeus voltam para sua terra e o terceiro templo está presente. Isto é o início, sem dúvida, da época messiânica tão aguardada e tão esperada. E é bom frisar que, de acordo com todos os verdadeiros grandes sábios de Israel, aqueles que são grandes mestres e líderes do povo de Israel, todos os sinais que são preliminares à vinda do Mashiach já aconteceram. Então estamos realmente na iminência da vinda dele. Todos os conflitos que a gente já sofreu, já foi. Todas as inflações e problemas econômicos e financeiros já aconteceram. Então, agora o que falta realmente é pouca coisa. E cada um de nós pode, através de boas ações, acrescentando um pouquinho, trazer esta luz que todos aguardam. Sheila Bromberg, a nossa correspondente de turismo, vem agora direto de Israel, mostrando uma manifestação que aconteceu sexta-feira em Israel. É com você, Sheila. Olá, Rudy. Olá, meus amigos do Shalom Brasil. Estou aqui mais uma vez em frente ao Museu de Tel Aviv e tem muita gente aqui. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que está acontecendo nesse momento aqui em Tel Aviv. Desde que começou a guerra, várias manifestações acontecem em todo o país, cada uma da sua forma. Todas as semanas acontece algo em frente ao Museu de Tel Aviv. Familiares dos sequestrados e toda a população que está solidária com esse sofrimento participam de tudo. Afinal, sentimos como se fossem de nossa família. Muita gente, manifestações de vários tipos. Hoje teve yoga, dança e música. Algumas barracas vendendo flores, camisetas e objetos produzidos pelos moradores das regiões altamente afetadas pela guerra. Além do Museu de Tel Aviv, o Sarona Market acolhe confeiteiros e adegas do norte e do sul, cujas rotinas foram prejudicadas devido à guerra. Hoje também aconteceu no Porto de Tel Aviv, onde a Organização Nacional dos Trabalhadores, KKL, Keren Kayemet LeIsrael, está se mobilizando pelas empresas afetadas. Aqui, em frente ao museu, alguns brasileiros vieram se solidarizar com a família de Michel Nisenbaum, que ainda está em Gaza. Momentos fortes, emocionantes e extremamente tristes. A gente está aqui com alguns brasileiros que vieram apoiar o pedido de Michel ser libertado. Michel e outros reféns, e todos os reféns. É muito emocionante porque a gente se sente como se fosse da família dele.
החומרים לקחו לי אותם. בשחררו, תניחו תאריכו עכשיו מהמקום הזה, רגע לראות איך תדמיינו דבר. פריחת הרימונים עמוק לאט אל הבורות המים, אל הבורות צד אדם. ולפניו עוד, והם חטופים כמו אורון והדר. לא חשבתי אף פעם שאני אעמוד במעמד כזה. זה גדול עליי. E seguimos. Com muito sofrimento, seguimos, tendo muita fé e acreditando, quem sabe, num milagre próximo. Uma boa semana para vocês e nos vemos na próxima. A Sinagoga Beit Rabá do Itaim, o SHIL, organizou a exposição Fotografia Fazendo História, com fotos tiradas por jovens no Brooklyn, em Nova York. Uma viagem através das fotos. É o que a exposição A Fotografia Fazendo História traz para o público na Sinagoga Beit Rabá do Itaim. Os autores delas são os jovens que participaram do programa Gimel Tammuz, que em hebraico é o dia do falecimento do Rebbe Lubavitch. Realizada uma vez por ano, há 23 anos pelo Rabino Richard. A ideia veio para mostrar, através do olhar dos jovens, o que mais marcou para cada um nessa experiência imersiva, pelo bairro judaico de Nova York, o Brooklyn, onde o Rebbe Lubavitch morava. Rabino, por que o Rebbe é tão importante no mundo todo? Por que é trazer esses jovens para o Brooklyn, Nova York? Todo ano acontece. Por que isso é importante? O Rebbe é o líder da nossa comunidade, então ele foi uma pessoa que realmente inspirou a vida de muitas pessoas, sempre com uma palavra positiva, com amor ao próximo, e todo ano que essa viagem ela marca o aniversário de falecimento dele, é um momento realmente propício de as pessoas se reunirem e aprenderem, né? Aprenderem coisas novas, mais cultura, mais ensinamentos. Então, realmente é uma viagem bem especial. Essa viagem já ocorre muitos anos, 23 anos, e aí a gente conseguiu conciliar a nossa viagem para Nova York, que a gente faz anual, com esse projeto. Qual que é o projeto? Fotografia Fazendo História, onde os alunos amadores aprenderam técnicas de fotografia e depois conseguiram colocar em prática isso durante a viagem em Nova York. Tanto que aqui é uma coleção de fotos de várias pessoas, mais de 40 pessoas que tiraram. Tem fotos de outros anos para lembrar tudo aquilo que aconteceu, mas principalmente era a gente fotografar e mostrar um pouco da cultura judaica no Brooklyn. São 5 dias intensos, né? Porque são 16, 17 horas todo mundo reunido. A programação ela compõe de várias partes. A gente visita diversos locais no bairro, onde contam a história, né, do nosso movimento.
que mostra toda a cultura, mostra toda a parte de culinária, então a gente sempre vai comer em diversos locais diferentes. Além disso, a gente faz todo ano uma viagem para uma nova comunidade. Então cada vez a gente vai num bairro diferente, numa sinagoga diferente, conhecer a cultura deles, conhecer os costumes e tudo que engloba isso. As 50 fotos expostas e algumas projetadas nas paredes da sinagoga foram editadas pelo fotógrafo Ari, que acompanhou o grupo na última viagem, passando as suas técnicas aos 45 jovens, que colocaram em prática os ensinamentos. Ari também tem uma vivência com o Rebbe em Nova York, tornando o trabalho mais realista. Eu tive uma vez uma experiência, quando eu tinha talvez 10, 11 anos de idade, em Nova York. A gente estava hospedado na casa de um primo da minha mãe e um Motzei Shabbat, quando acabou o Shabbat, sábado à noite, tinha o Fabrengue tradicional com o Rebbe. Ele recebia o seu público, né, às vezes milhares de Hassidim. E eu lembro da gente ter ido e eram arquibancadas de metal e me içaram. Me puxaram por trás de uma dessas arquibancadas de metal, eu levantei o braço e me puxaram a 3 metros de altura e eu fiquei no meio de todos esses Hassidim de pé e era de lado que você não ficava de frente. Então quando me convidaram, eu entendi que tinha conexão. A grandeza do projeto, 23 anos, contando a história dos seus participantes, eu fui encontrando fotos nos participantes em que eu, que fui só no ano passado, fiz temas que me atraíram de estar lá fotografando. De repente, eu via isso em 23 anos de fotos dos participantes. E um grupo da escola CC Inter de Paraisópolis, com 19 pessoas, vieram conhecer a exposição e aprender mais sobre a cultura. E com óculos de realidade virtual, vivenciaram as ruas de Nova York. Elias, como que foi entrar dentro do evento que aconteceu em Nova York e participar disso através de um óculos? Por 1 minuto você esteve lá, o que você achou? Muito legal. E nós pensamos que nós estávamos vendo as pessoas mesmas. Eu vi um monte de carro, pessoas em Nova York. Foi legal e eu aprendi novas coisas. Eu acho muito interessante sobre os assuntos das coisas antigas do templo e a diferença das fotos da exposição. Eu adorei que eu consegui me sentir em Nova York. Henrique, como que foi trazer essas crianças aqui para a exposição, trazer uma cultura judaica para o dia a dia delas? É uma experiência diferente, é uma experiência incrível, na verdade, porque as crianças, onde nós atendemos, é dentro do Paraisópolis. Então eles não têm acesso a nada disso, na verdade. Hoje nós vimos a exposição judaica, lá em cima nós vimos a sinagoga. As crianças, elas aprenderam mais sobre o judaísmo, em todo o seu caso. O kippá, eles gostaram muito do kippá, perguntaram muito sobre os kippás que eles usam. Ele ensinou bastante para os meninos sobre fotografia. Temos um aluno, o Paulinho, que ele é interessadíssimo em fotografia. Ele ama tirar foto. Então ele explicou bastante para eles sobre foco, movimento e tal também. Muito bom. A exposição A Fotografia Fazendo História ficará na Sinagoga Beit Rabá do Itaim até o dia 22 de dezembro. A seguir, fonte. E aí, tá chegando a hora, não? O nosso grande evento domingo, se Deus quiser. Todos unidos por Israel. Vai ser um evento inesquecível. Já garantiu seu ingresso? Galera, não deixe para a última hora. Clique aqui e se inscreva já. E concorra a vários prêmios. Vai ser uma tarde de diversão para toda a família. Você não vai querer ficar de fora, né? Um pouco de luz afasta muita escuridão. Imagina muita luz. Quanta escuridão pode afastar? Vamos iluminar o mundo com a luz de Hanukkah. Nossos irmãos em Israel precisam de nós. Cada um fazendo a sua parte. Esse é o momento de usarmos toda a nossa força. É o momento de nos unirmos. Mostrar para o mundo o nosso poder, que é trazer muita luz, muita paz e muita alegria para todos. Esperamos todos vocês. Domingo, na Praça Charles Miller. Se inscreva já!
que é um milagre. Para entender o que é um milagre, primeiro você tem que saber o que é natural. O sol nasce no leste e se põe no oeste. Isso é natural. Imagine se um dia ele resolve nascer no oeste e se pôr no leste. Isso seria considerado um milagre, ou sobrenatural. Tudo no universo tem uma natureza. Nós também, como indivíduos, temos certos padrões que são previsíveis e essa é a maneira que nos comportamos. A história de Hanukkah, como falamos na semana passada, é a história de um milagre. É uma história que ultrapassa a natureza. Tínhamos óleo para um dia apenas. O que seria o normal? Dentro da natureza, seria pegar o óleo e dividir em 8 partes, usando cada parte para um dos dias. Porque, naturalmente falando, fomos limitados por uma certa quantidade de óleo. Temos para o primeiro dia e depois a natureza nos diz que acabou. Isso não é apenas físico, é psicológico. Nós, humanos, somos limitados por nossos medos. Mas o que isso significa? Que estou roubando do momento a perfeição que eu sou capaz de dar, e o milagre é eu abandonar todos os medos e cálculos e dou ao momento tudo que eu tenho, porque ele é o único que existira. E quando eu decido agir assim, dessa maneira milagrosa, existe uma mecânica de reciprocidade no universo. Então, temos que fazer a nossa parte, que Deus faz todo o resto. Mas o milagre começa conosco. What can I do? What can I say?
Nesta semana, comemoramos a festa de Hanukkah. Como já vimos, a história de Hanukkah está muito ligada ao óleo. Por que mesmo? Quando os judeus reconquistaram o Monte do Templo, queriam recolocá-lo em funcionamento o mais rápido possível. Isso incluía acender a menorá, o candelabro de 7 braços, diariamente. Para ele ser aceso, era necessário mais puro azeite, que demorava 8 dias para ficar pronto. Porém, quando os judeus entraram no templo, não conseguiram achar jarra de azeite lacradas. Tudo estava destruído. Finalmente, encontraram uma única jarra, com óleo suficiente para um dia. Porém, um milagre ocorreu e o azeite queimou por 8 dias. Por essa razão, acendemos a Hanukkah durante os 8 dias. É também costume comer comidas fritas em óleo, como sonhos e panquecas de batata. Como acendemos a Hanukkah? Acrescentamos uma vela a cada dia, ou seja, no primeiro dia acendemos uma vela, no segundo 2 e assim por diante, até termos uma Hanukkah completa. Isso nos ensina que devemos sempre acrescentar luz à nossa vida. Durante os 8 dias de Hanukkah, é uma tradição brincar de Sevivon, ou em Yiddish, Dreidel, um peão de 4 lados, onde estão escritas as letras Nun, Gimel, Rei e Shin, as iniciais da frase Nes Gadol Haya Shan. Um grande milagre aconteceu lá, em Israel. Nos tempos de perseguição, quando estudar Torá era proibido, os judeus estudavam escondidos. E quando os soldados gregos vinham, eles escondiam os livros e fingiam brincar de Dreidel. A brincadeira é simples. Todos apostam uma moeda e rodam Sevivon. Se tirar Nun, ninguém ganha, nem perde. Se tirar Gimel, ganham todas as moedas. Se tirar Rei, a metade, e Shin, deve-se pagar mais uma moeda ao centro da mesa. Agora que você já sabe como acender a Hanukkah, não perca tempo e Hag Sameach. A seguir, o ato manifesto no bairro dos Jardins mostrando os horrores do Hamas. O Stand With Us Brasil e o Grupo de Empoderamento e Liderança Feminina da Federação Israelita do Estado de São Paulo realizaram um ato conjunto manifesto no bairro dos Jardins, em São Paulo, para alertar a população sobre os horrores praticados pelo Hamas contra mulheres. O que essas duas meninas têm em comum? Uma, a história foi verdadeira em Israel, e a outra sendo encenada em São Paulo para lembrar a imagem da israelense Naamah Levi, de apenas 19 anos, sendo tirada do porta-malas de um jipe, com as mãos amarradas e colocada no banco de trás do carro, rodeada de terroristas do Hamas, aconteceu após ser estuprada e torturada. A gravação rodou o mundo e foi feita pelos militantes do Hamas.
no dia 7 de outubro de 2023, após invadirem Israel. E até hoje, nunca mais se teve notícias dela. E o silêncio do mundo incomodou a comunidade judaica em São Paulo, que retratou a cena de violência pelas ruas do bairro Nos Jardins, dando início na rua Oscar Freire, esquina com a rua Peixoto Gomide. Uma manifestação para não cair mais no esquecimento. Conta para mim dessa ação tão difícil que está repercutindo aqui no bairro dos Jardins hoje, trazendo essa cena terrível. É uma ação para chamar a atenção da violência ocorrida com as mulheres no dia 7 de outubro, com a invasão do Hamas em Israel. Mulheres que foram violentadas, estupradas, mutiladas, e o mundo se calou. O mundo se calou. As organizações feministas não deram uma palavra de apoio. Isso é um chamamento, nós não podemos nos calar. Meninas que tiveram a sua vida dilacerada. Toda mulher se toca com um assunto desse. Nós, na Federação Israelita Paulista, nós trabalhamos com a causa da mulher e nós repudiamos veementemente essa ação. Nós pedimos para a ONU Mulher, para o movimento Me Too, para todos os movimentos de direitos humanos se manifestarem e assumirem. Está tudo filmado, está tudo registrado. Não existe a menor dúvida sobre o assunto. Foram os terroristas do Hamas que perpetraram esse crime da humanidade, das mulheres, com mulheres. Então eu peço que o mundo fale. Débora, conta um pouquinho dessa ideia junto da Federação Stand With Us, fazendo essa ação que aconteceu no mundo todo. Então, a gente viu essa ação que foi feita em Beverly Hills e a Federação, um grupo de mulheres da Federação tiveram o apoio do Stand With Us para fazer isso aqui no Brasil, para chamar a atenção, para conscientizar a sociedade brasileira sobre o abuso, sobre o estupro que foi feito com as mulheres no dia 7 de outubro e da forma que as feministas e que diversos grupos de mulheres se calaram e não se solidarizaram com as mulheres em Israel. Israelenses judias, israelenses árabes, cristãs e várias outras. Nós, mães, estamos estarrecidas. O corpo humano não pode ser arma de guerra. O sexo não pode ser o instrumento de uma guerra. O que é isso? Como podem fazer isso com as nossas meninas ou com qualquer meninas? Cadê as feministas? Cadê a ONU defendendo as mulheres? O que é isso? E a indignação tomou conta pelas ruas. A cena explícita foi chocante. Quem estava apenas passando pelo bairro, em um dia comum, se deparou com a cena de violência. Por que você ficou nervosa hoje? Porque tá tocando todo, mexe muito com o coração da gente, né? Meus sogros passaram o Holocausto, meu sogro foi partizan, minha sogra sobreviveu ao Holocausto, ainda está viva. E nós estamos vivendo um segundo Holocausto, né? Então, acho que a todos nós está chocando de maneira bárbara tudo isso que está acontecendo. Não somos as mesmas pessoas desde o 7 de outubro. Eu já tinha visto uma manifestação parecida em Los Angeles e, se Deus quiser, serão soltas essas vítimas, esses reféns. As mulheres têm que agir, não ao estupro, não à violência, não ao terrorismo. Você viu o que está acontecendo hoje aqui? Você sabe do que se trata? Sim, da guerra de Israel lá. E o que você achou? Isso chocou hoje você aqui? Sim, isso aí é lamentável a gente ver uma cena dessa. E como meus patrões são judeus, nós estamos a favor de vocês. Ver essa cena é vergonhoso, é deplorável, são várias situações que a gente tem que passar no dia a dia e é bom mostrar para a sociedade, é bom mostrar essa encenação na rua, porque a gente vê a olho nu, todo mundo vê a olho nu e passa a ter um outro pensamento, uma outra concepção, ver as coisas de outras formas, muitas coisas que hoje é feita para a mulher, de forma que todo mundo acha normal, eles começam a passar com um olhar um pouquinho mais delicado, um olhar um pouquinho mais que necessita. Os cartazes pedindo a libertação dos reféns foi levado pelas voluntárias, que andaram por 2 horas toda a extensão da rua Oscar Freire. Denise, como que está fazendo essa manifestação? Você vê o olhar das pessoas chocadas. E você, o que você está sentindo hoje aqui?
Pela reação das pessoas, a gente vê que nem todo mundo está atento a esse assunto e não sabe a gravidade do que aconteceu lá. Então, o objetivo é atingir as pessoas que ainda não entendem o que está acontecendo. Eu me sinto muito emocionada de estar aqui fazendo isso. É como se nossas próprias filhas, irmãs, tios, avós tivessem sido raptados. E a gente está aqui para falar que não se pode usar o sexo como instrumento de guerra, de jeito nenhum. E onde estão essas feministas que tanto falam a favor das mulheres e agora, quando se trata de judias israelenses, somem do mapa? É muita revolta. Foi uma ação muito forte, forte porque ela é real, ela aconteceu em Israel. O grupo terrorista Hamas entrou dentro do nosso território, ele estuprou as mulheres, ele usou o corpo das mulheres. Não foi uma vez, foram diversas vezes. E a gente precisa que as pessoas saibam, que as pessoas não se silenciem. Precisamos da voz das mulheres contra esses horrores. A mulher não pode ser vítima desse tipo de violência. Por favor, mulheres, se posicionem. ONU, todas as alas feministas, se posicionem. Precisamos muito da voz de vocês. Alessandra Dayan, que interpretou a agressão sofrida por Naama Levi, falou como foi fazer essa manifestação. Alessandra, fazer esse papel foi difícil hoje aqui? Olha, vou falar, foi difícil, mas ao mesmo tempo eu senti que é a coisa mais importante que eu poderia fazer, porque a gente que está aqui, longe de Israel, a gente pensa como a gente pode contribuir. Quando você estava se maquiando, o que você sentiu? Eu só pensava como a menina que realmente estava assim, não era maquiagem, estava se sentindo o desespero, o medo. E é isso que eu estou tentando incorporar, porque eu não imagino o desespero que ela poderia estar sentindo e não tinha câmera, não tinha segurança, era real, não tinha quem salvar ela e até hoje ela está lá. Como foi ver a reação das pessoas hoje? Olha, eu meio que esperava, mas ver assim o choque na cara das pessoas, por um lado é horrível, mas por outro me traz um pouco de paz saber que está repercutindo e as pessoas, muita gente que nem sabia, nem sabe que cena é essa hoje, vai pesquisar e vai ter mais em mente o que realmente aconteceu lá em Israel. O programa Shalom Brasil de hoje está chegando ao fim. Entre agora no nosso canal do YouTube e veja também os programas anteriores. Se inscreva para não perder nenhuma novidade e também siga o Shalom Brasil no Facebook e Instagram para acompanhar a nossa programação. Todas as matérias também estão disponíveis no site www.shalombrasil.com.br. O programa de hoje termina com a música Like a Prayer da Madonna, onde o grupo Kolulam, o grande projeto internacional, reuniu judeus de todo o mundo, inclusive do Brasil, para cantar, defendendo o retorno de todos os civis raptados e detidos em Gaza como reféns pelo grupo Hamas. Um grande abraço e até a próxima semana e Shalom Brasil!